Inclusive, né, alguns vídeos que viralizaram pelas redes sociais pegavam justamente, né, alguns pontos relacionados não só à sua vida política, né, mas principalmente em relação à questão de Divinópolis, né, através aí da gestão Gleidson Azevedo. Seu irmão hoje como prefeito te ajudou ou te atrapalhou durante esse Eu período de acho que. campanha, Ó, eu não Cleitinho? faço campanha dependendo de ninguém. Se eu depender de alguém, eu já perdi a eleição. Eu faço campanha, fazem campanha para mim. Então, eu acho que sim, eu nunca usei nada do meu irmão ser prefeito aqui, usufruí disso, não faço isso. Quem me acompanha, quem me conhece no fundo, no particular, sabe que eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Então, eu acho que não atrapalhou e nem ajudou, sabe? E eu acho que ele veio mais, no caso, esse concorrente, o Marcelário, não foi nem questão tanto da prefeitura, não. Foi com os vídeos que eu tinha antigos, uns vídeos que eu era mais jovem, que ele usou isso que muita gente já sabia que era vídeo que eu não era nem político. Então bateu, foi um desespero, né? Mesmo, ele ficou desesperado, mas isso não interferiu nada, que eu tive o dobro da votação dele. Então isso mostra, gente, que campanha, isso falo para quem vai disputar a campanha daqui 2 anos, preocupa em mostrar as coisas que você tem para oferecer, as propostas que você tem, do que ficar atacando. Quando você ataca o adversário, mostra que você não tem nada para oferecer. E foi isso que ele fez. E a eleição mostrou, porque tanto que não me atrapalhou. Pelo contrário, eu tive o dobro da votação dele. Tive mais de 4 milhões de votos aqui em Minas Gerais. Algumas críticas, até as críticas mais maldosas, falar sobre família na política, né? É até bom pra gente entrar nesse ponto. Como que é a sua relação, né? Hoje com seus irmãos que ocupam cargos públicos, né? Tanto o Gleidson como prefeito, agora o Eduardo que vai ter a oportunidade de cumprir o papel que você cumpria na Assembleia Legislativa. Como que você lida, né? Até com essa relação, porque dentro de um momento político, né? Dentro de um cargo público, você é natural, né? Ter resistência de algumas lideranças, ter simpatia de algumas É, lideranças, né? E você atua em uma esfera, né, maior hoje, que é o Senado. Como que você lida com isso e pretende lidar com isso, eu acho né? isso muito natural. Eu acho que muita gente, teve até na época de entrevista, mas que você fala de política nova, mas seus irmãos estão na política. Quem colocou meus irmãos na política foi o povo. Eu simplesmente, que são meus irmãos, eu apoiei. Mas mesmo apoiando meus irmãos, o meu irmão que foi candidato a deputado estadual, o Eduardo, quantos deputados estaduais eu apoiei? Então, assim, ele é deputado estadual, ok, foi candidato, apoia também que ele é meu irmão, mas não deixei de apoiar um monte de candidato a deputado estadual também. E, então, assim, essa situação dos meus irmãos, gente, uma coisa, primeiro que eu não motivei eles a serem candidatos, eles se motivaram. O meu irmão inglês foi pior, foi os próprios concorrentes que motivou ele, que pedia para ele vir vice dele, na época lá há 2 anos atrás, querendo que fosse vice dos outros candidatos a prefeito aqui. Se eu não me engano, o único que não chamou ele foi o Galileu. Galileu, os restos, quem foi candidato a prefeito, chamou ele para ser vice. Aí eu peguei, vice não resolve nada. Se você quiser ser alguma coisa, então vem candidato a prefeito, que aí eu te apoio. Aí a gente até fez alguns convites para alguns para ser vice, não aceito ser vice dele, não. Então quem motivou o Gleison a ser candidato foi os próprios concorrentes, não foi eu. O Eduardo já tinha uma motivação interna dele. Então, assim, eles quiseram ser candidato. Agora, eles foram candidatos e eu apoiei, nada demais. Agora, quem votou foi o povo. Só meu voto, meus irmãos, não elegi eles, não. Eu acho incoerência da minha parte a falar isso, no caso, no caso, se eles não fossem candidatos a nada, e eles tivessem indicação minha, dentro de Copasa, dentro de CEMIG, dentro de prefeituras, dentro de Câmara. Aí eu estava usando, me usufruindo da prerrogativa que eu tenho hoje de político, de deputado, e ajudando a minha família. Agora, isso foi pelo voto, foi democrático. Então, assim, quem colocou de verdade isso foi o povo. Eu simplesmente apoiei. Agora, qual que é o problema de apoiar? Eu faço isso, eu faço essa pergunta para alguém que me critica. Se você tivesse na política, tivesse seus irmãos que você conhece a fundo, conhece o coração deles, conhece o caráter deles, tivesse lugar, não apoiaria? Claro que apoiaria. Entendeu? Então, assim, eu entendo essas pessoas que estão de fora, mas se talvez estivesse de dentro da minha situação também, tivesse um irmão que é um cara do bem, um cara de caráter, tinha apoiado também. Não vejo problema nenhum nisso.